Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Receita do Bem e está baseada em Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37. Que diz assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Jesus tinha acabado de curar um cego e mudo, e os seus adversários, não tendo com que argumentar, o acusaram de expulsar demônios pelo poder de Satanás. E então Jesus lhes respondeu, ridicularizando esse argumento, essa palavra. Ele dizia, pois é, então quer dizer que Satanás está dividido contra si mesmo? Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer dos seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte é capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Então, Jesus tornou aquela palavra ridícula. E em seguida, ele diz, olha, vocês estão se opondo a mim, mas quem não está comigo se opõe a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. E em seguida diz que aquilo que eles estavam falando era uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles não queriam reconhecer o poder de Jesus, eles não queriam reconhecer a graça de Jesus, o seu amor pelas pessoas necessitadas. Jesus andava curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando aleijados, não é? Mas eles se negavam a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus e que estava operando aqueles milagres pela graça de Deus. Mas em seguida, então, Jesus, na resposta que deu a eles, contou 3 pequenas parábolas, porque parábolas são comparações. Então, a parábola da árvore, a parábola do coração bom, a palavra do tesouro bom. Mas não só de árvore boa, também árvore ruim. Não só de coração bom, mas também coração mau. Não só de tesouro bom, mas tesouro mau. São 3 comparações que ele usou para ensinar 3 grandes lições que nós, querendo adaptar isso para as nossas necessidades de hoje, pessoais, nós demos um nome de a receita do bem. Jesus dá aqui a receita do bem.
como fazer o que é bom, como fazer o que é certo, como fazer o que é bom. Então, a primeira parte dessa receita é que para produzir bons frutos, temos que plantar a árvore boa. Para produzir bons frutos, temos que plantar a árvore boa. Vejam só o que diz o profeta Oséias no capítulo 10, versículos 12 e 13. Ele diz assim: Eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram a farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra em seus grandes exércitos. Oséias estava falando para o povo de Deus, o povo de Israel, e aqui estava acusando aquele povo de ter plantado árvores ruins, árvores más, e isso produziu uma colheita de pecado, uma colheita de desgraça, de juízo, de erros, de falhas, porque eles não buscaram o Senhor. E Oséias diz assim: agora é tempo de vocês plantarem boas sementes de justiça, terão uma colheita de amor se fizerem isto. Então, arem o solo endurecido do seu coração, abra o seu coração para ter um coração mudado pelo Senhor. O Salmo 1, famoso Salmo 1, diz isso, né, que o justo, aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, aquele que busca o Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, junto ao rio, que as folhas dessa árvore não murcham nunca e ela produz fruto no tempo próprio. Salmo 92 diz que os justos florescerão como a palmeira. Deus quer nos transformar em árvores boas. Plantemos árvore de justiça, plantemos árvores de amor, plantemos árvore de santidade, para que nós possamos colher bons frutos. A segunda parte dessa receita é uma segunda comparação que Jesus faz. Vejam só o que Jesus diz assim: raça de víboras, acusando os seus adversários, que eles eram como serpentes venenosas. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Para produzir boas obras e para produzir bons pensamentos, temos que transformar o coração. O profeta Ezequiel faz essa proposta aqui. Tirem o coração de pedra e mudem o coração de carne. Mas isso não é o homem que vai fazer, é Deus que vai fazer. Porque o coração do homem é mau. Jesus disse, respondendo às pessoas que o criticavam a respeito de comida, ele disse que o que entra no homem não é o que contamina o homem, o que sai do homem é o que contamina o homem, porque sai do coração, de onde procedem as más coisas, maus pensamentos, onde procedem os erros, o adultério, a maledicência, a inveja, o ciúme,
o crime, a cobiça, enfim, é do coração que procedem, porque o coração precisa ser transformado. E o apóstolo Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus disse para Nicodemos, aquele homem que era um doutor da lei, que o procurou de noite, Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Para produzir boas obras, é preciso ter um coração transformado. E isso só Deus pode fazer na sua vida, através da obra de Jesus Cristo. Se você crer em Jesus, então você pode ser transformado numa nova criatura. A terceira parte dessa receita diz que para nós termos valores corretos, nós temos que investir no que permanece eternamente. Isso nós temos aqui na palavra de Jesus. Ele diz assim que o homem bom, a pessoa boa, tira boas coisas do tesouro de um coração bom, mas a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. E Jesus falou sobre esse tesouro. Ele disse lá em Mateus capítulo 6, uma palavra interessante, diz assim que não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E lá no final desse capítulo, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Para termos valores corretos, nós temos que investir no tesouro no céu, não no tesouro deste mundo. As coisas deste mundo passam, acabam, são destruídas, são roubadas. Enfim, elas não duram, mas você tem que investir em algo duradouro. Onde está o seu tesouro? Se o seu tesouro estiver no céu, então lá ele vai permanecer eternamente. No final, Jesus disse de um julgamento. Há um julgamento humano. O julgamento humano foi aquele que julgou mal Jesus, não é? Teve Jesus na conta de uma pessoa dominada por Satanás, mas há o julgamento divino. E esse é que decidirá o nosso destino. Jesus diz que nós vamos ter que dar conta de cada palavra, não só de cada palavra, de cada ato nosso. Você vai ter que dar conta a Deus. Então, o que você está fazendo? Está praticando bem ou praticando mal? Você é uma árvore boa ou uma árvore ruim? Você tem um coração bom ou um coração mau?
Você tem um tesouro bom ou um tesouro ruim? Que Deus abençoe.